Então, gente, mais um relato agora para vocês. Vou falar de mais um caso de uma pessoa que eu atendia, que eu tinha um vínculo no trabalho, tá? Se puder, compartilhe meu vídeo ou inscreva no meu canal, tá? Bom, esse caso que eu vou falar são de duas pessoas que eu atendi que perderam a compostura, perderam a moral, a cabeça por conta de relacionamento afetivo. Quando a pessoa procura relacionamento afetivo para ser aceito, para ser amado, e isso vira um desespero, tipo, tem que ser aceito, tem que ser amado, tem que gostar de mim, alguém tem que me amar, alguém tem que gostar de mim, isso toma proporções muito grandes e para mim é bem claro que isso é baixa de autoestima. Para mim isso é bem claro. Porque você pode conquistar alguém, pode ser conquistado por alguém, pode construir um vínculo, uma relação. Mas algumas mulheres, elas se colocam uma baixa de autoestima muito grande, desespero pelo masculino, e depois se colocam como vítimas. Primeiro, elas são altamente desesperadas por ser amadas, valorizadas e serem vistas, serem aceitas. E isso já é uma baixa de autoestima imensa. Depois elas colocam como vítima desse homem que ela ficou desesperadamente buscando ser aceita e ser amada e ser valorizada, quando na verdade isso não deveria ser um sofrimento absurdo, deveria ser uma coisa que acontece ou não acontece. E que quando não acontece, a pessoa vai criando outro movimento de vida. A vida tem vários movimentos, e os movimentos da vida você cria, né? Se você está numa relação se sentindo diminuída, rebaixada, não valorizada, não aceita, não vista, tem que criar outro movimento na sua vida, talvez de trabalho, de estudo, ou de social, ou até de religião, ou de tudo, para você poder criar uma outra situação e sair dessa posição de não aceita, não vista, não olhada, não valorizada. Então, vou citar dois casos que eu acompanhei, que como sempre, eu nunca vou expor ninguém, porque eu tô falando das minhas experiências paranormais. O caso aconteceu com uma pessoa que eu acompanhei durante um tempo e ela queria desesperadamente ser aceita, valorizada, mas também queria que o homem obedecesse ela. A necessidade muito grande dessa pessoa, entre 20 e 38 anos, nessa faixa etária, era de ser aceita e que o homem obedecesse ela totalmente. Então, em vez de ela criar um vínculo e desenvolver um vínculo com essa pessoa, ela queria ser aceita e obedecida imediatamente. Era essa a questão dela. E ela tinha um relacionamento com uma pessoa, com um homem, e ele trabalhava bastante, morava com a mãe e cumpria obrigações com a mãe dele, com o trabalho dele, era uma pessoa super ativa no trabalho, e ele também gostava de sair com os amigos deles para conversar e para beber, ele tinha essa coisa. E estava saindo com ela já fazia um ano e meio, um ano e pouco, estava saindo, estava encontrando com essa pessoa. E tudo estava andando, mas às vezes ele não saía com ela na sexta, às vezes não saía sábado. Às vezes saía domingo, às vezes saía sexta, às vezes saía sábado, às vezes saía domingo, às vezes não saía no final de semana. Era um processo, entendeu? E ela estava sempre reclamando, cobrando e criticando que não tinha atenção, que não era aceita, que não era valorizada, que não era bem cuidada. Tinha essa questão de insatisfação. E eu sempre frisei para essa pessoa que ela teria que agir com mais bom senso, mais cautela, sem desespero, sem cobrança
sabe, ordem, querer dar ordem, querer, sabe, se colocar no papel que não é aceita, não é valorizada, e na verdade, se ela não está satisfeita com o que está acontecendo, ela pode também expressar que ela não está gostando, mas ficava tudo sempre muito tenso, muito estridente, muito desespero. É esse desespero que eu acho que tem que ser trabalhado na terapia. Porque se a mulher tem desespero, ela tem que ver por que ela tem esse desespero. Da onde vem a sensação de abandono e desespero? Vem do homem mesmo? Ou vem da família? Ou vem de alguma situação de passado? Porque às vezes a pessoa já atribui uma relação que está começando a se engrenar dentro da turbulência da vida das pessoas, porque às vezes as pessoas se conhecem e não se apaixonam e amam profundamente, se entregam imediatamente. Às vezes tem um processo. E tem pessoas que elas querem ser aceitas imediatamente e valorizadas imediatamente. Então, passa da sensação de vazio, do desespero, para raiva, para irritação, para cobrança, para briga e às vezes para dar ordem. E aí fica uma situação tensa e às vezes a figura masculina não aguenta aquela tensão e vai vendo como vai lidar e vai se cansando e vai tendo uma certa distância desse desespero. Quando na verdade a pessoa não está satisfeita, entendeu? Não é o que ela queria, entendeu? Agora, tem pessoas que não se envolvem e de imediato. Tem pessoas que não se apaixonam, né? Tem gente que não se apaixona assim pelo outro. Tem gente que gosta, tá interessado, tem curiosidade e vai desenvolver uma relação. Isso é diferente de você se apaixonar. Eu diria que as pessoas não saem se apaixonando assim o tempo todo. Isso pode acontecer, mas é uma coisa que não é comum. E nem acontece na vida de todo mundo toda hora. Não dá para acreditar nisso. Tá empolgado, tá desesperado é uma coisa. Tá apaixonado não acontece o tempo todo. Pode acontecer 2 vezes na vida, até 3, mas não seguidamente. Porque precisa de um tempo para esquecer alguém para se apaixonar pelo outro, né? Não é assim se apaixonar imediatamente, aí eu já acho que é desespero, né? Aí vem o desespero, não tem aquele pagode? Aí vem o desespero, de ilusão, tem o pagode, né? Que eu esqueci o nome dessa música. Mas aí bate o desespero, é um pagode. Vou me lembrar dessa música. Se botar no YouTube aparece. Ela partiu para amarração, para trabalho espiritual. E eu falei para ela, olha, eu acho isso uma coisa que tá mais ligada ainda ao teu desespero. Porque essa pessoa, primeiro, tá saindo contigo. Tá tendo uma relação contigo, tá se comunicando com você, só não tá fazendo exatamente o que você quer. Partiu para amarração, partiu para amarração, né? Podia até ter uma... E ela ficou fazendo isso com uma sede de raiva, uma sede de vingança, uma sede de comando, de ordenar o outro. Aí, olha esse princípio feminino, né? De raiva, comando, ódio, vingança. Isso é uma coisa, né? Que tem que ser avaliada, refletida em terapia, trabalhada, porque é uma coisa que vem do pobre coitado que não é valorizado, aceito e não é bem tratado, para o ódio, vingança, e a pessoa partiu para a ignorância, né? E muitas vezes esse trabalho de amarração, muitas vezes, eu acho que 90%, às vezes vem de uma grande ignorância. E ela fez isso e eu jogava carta para ela, jogava tarô e vi que aquilo era uma coisa que estava atrapalhando a relação dela com a pessoa, porque estava criando uma influência negativa espiritual no homem, e estava criando uma situação tensa entre eles. E foi ficando mais tenso depois que ela fez esses trabalhos. Procurou quem fizesse, quem queira fazer, quem aceita isso, quem acha isso bom. Que sempre a pessoa acha quem faça, né? De alguma forma, se procurar, acha.
E aconteceu a seguinte cena, que é o que eu vou trazer para vocês. Ela tinha feito esse trabalho de amarração para esse homem e já estava saindo com outro. E eu falei para ela, olha, na verdade você não sabia exatamente o que você queria quando você fez isso. Você está saindo com outra pessoa, mas você continua insistindo naquela pessoa, tá muito confuso isso, entende? É melhor você definir, porque você tá meio interessada numa pessoa, fez o trabalho para outra, já tá tudo confuso, é melhor segurar, parar, pensar, refletir, ver exatamente o que você tá querendo. E a cena que eu me deparei foi que eu achei que o trabalho que ela fez estava influenciando o homem de uma forma bem pesada, porque ele continuava falando com ela, ligando para ela, encontrando, mas estava sempre brigando. Encontrando, procurando e brigando. Então estava ficando um clima mais tenso. Ele não conseguia se desligar dela. Acredito que o trabalho que ela fez influenciou isso, mas ele estava sempre brigando com ela. E a cena que eu quero trazer para vocês, que é a cena que eu reflito sobre esse assunto, é a cena de que esse cara estava pendurado na janela do apartamento dela, que ela morava no 8º andar. E o cara estava sentado no parapeito da janela, numa discussão que ele teve com ela, e chegou para ela e falou o seguinte: olha, eu vou me jogar aqui da tua janela do 8º andar, porque eu não tô mais aguentando, eu não suporto conviver com você, acho você uma pessoa pesada na minha vida, mas também não consigo terminar com você, é impossível ficar sem te ligar, sem te encontrar, sem estar com você, sem estar perto de você. Eu tô desesperado. E começou a chorar no parapeito da janela, sentado no 8º andar. E ela me contou isso com um tom de, meu Deus, olha o que aconteceu. E o que eu penso sobre isso? Que o trabalho que ela fez foi tão pesado, uma coisa tão forte, que o cara não conseguia parar de encontrar com ela, parar de estar em contato com ela, parar de procurar ela para sexo, para relacionamento. Mas ele também não conseguia ficar bem com ela, estava toda hora brigando com ela, se desentendendo com ela e tinha muito conflito. E ele estava querendo suicidar do 8º andar da casa dela para a única forma dele não ter mais contato nenhum com ela. Suicidar. Eu falei com ela, tá vendo as consequências das coisas que você fez? Porque olha só, ele tá atormentado, não consegue largar você, tá querendo dar cabo à própria vida. Isso é pesado. E você já está interessado em outra pessoa e já não está tão interessado nele. Então, olha a congruência que aconteceu. Olha o que aconteceu. Vamos parar por aqui. E ela depois se envolveu com outra pessoa. Essa pessoa se afastou, mas ele entrou numa depressão violenta. Imagina por quê, né? Ele teve uma depressão fortíssima, imagina por quê. Né? Por conta de toda essa influência aí nefasta. Até espiritual. Criada, produzida, né? Quer dizer assim, que nós temos a capacidade de produzir coisas espirituais através de pensamentos, de praguejamento, de ódio, de trabalhos destrutivos, espirituais, que existem em todas as religiões. Inclusive, tem gente da Igreja Católica que usa santo católico para fazer isso. Colocar o santo de cabeça para baixo. Tem gente de outras religiões de matrizes, até cristãs, que também fazem isso. Fazem oração para a pessoa não esquecer você, para voltar no teu pé, para te procurar. Tem milhões de... Então, assim, vários segmentos religiosos têm essa leitura de desespero da mulher pelo amado, né? Pelo amado, mas que não há comunicação. E quando não há comunicação, não há entendimento, não há relacionamento, né? E às vezes o desespero é mais forte que a comunicação. Eu só sei que essa pessoa se envolveu com outra pessoa
E minha observação da situação foi que a outra pessoa abriu a porta da casa para ela ficar, que ela ficou mais satisfeita porque a pessoa se entregou mais, daí ela podia conviver na casa da outra pessoa, teve um relacionamento com outro homem, o homem fez tudo o que ela queria, estava fazendo tudo o que ela queria, estava tudo ótimo. Eu falei, tá vendo? Você conseguiu o que você queria, uma relação com a pessoa que te aceita, te respeita, abre a porta da casa, você dorme na casa da pessoa, já tem um espaço no armário, não é o que você queria, você aceita, ser valorizada, tem intimidade com a pessoa, tem a porta aberta, você já tem. E a pessoa tratava ela bem, tinha tudo de bom, e a pessoa queria se entender com ela, estava tudo ótimo, até que ela criou milhões de brigas e discussões com essa pessoa. Não teve paciência para lidar com algumas questões dele, entrou muito na casa dele, começou a dar opinião, começou a invadir. E a minha opinião é que casal é melhor ir aos poucos. Porque se uma pessoa vai direto para casa da outra, a tendência a ter desentendimento e briga é muito grande, porque cria uma intimidade forçada e rápida. E o outro se vê no direito de dar opinião sobre os amigos, a família, o que faz na casa, o que faz... E aí aquilo vira, em vez de ser construtivo para o relacionamento, vira tipo o inferno do relacionamento, o calabouço do relacionamento, que é a pressa, o desespero e a necessidade de ser aceita, de ser amada, de ser valorizada. Isso vira até uma coisa infernal. E isso demanda a pessoa lidar com o vazio interno, com o seu próprio vazio, conviver com o seu vazio, alimentar o seu vazio e cuidar dos seus monstros internos. Porque antes a gente culpar o espiritual ou o outro, vamos olhar para os nossos monstros internos. Porque às vezes nós projetamos no outro os nossos próprios monstros. Resumindo, essa pessoa encontrou um relacionamento que abriu a porta da casa, que fez tudo por ela. E essa pessoa arrumou uma quizumba lá com esse sujeito, porque a coisa foi muito rápida, houve muita mistura e tinha um monte de coisa que incomodava ela. Mas eu falei, mas você tá com ele há pouco tempo, você tem que ter calma, conversar, se afastar um pouco, voltar, manter uma distância saudável e interagir com essa pessoa com calma. Não, ela agiu de maneira imensa, intensa, extremamente intensa, e acabou sendo agressiva e acabou sendo invasiva. E eu falei pra ela, olha, se você não mudar a tua postura em relação à parte afetiva tua, essas relações com outras pessoas, eu vou pedir pra você fazer uma terapia, pra você fazer um trabalho terapêutico. Porque a tua questão é muito você com seus próprios monstros, com o seu próprio desespero, sua própria carência, com suas próprias... você invade o outro. E depois você fala que o outro foi ruim com você, mas você invadiu. Ninguém vai morar na casa de alguém assim. E às vezes eu acho que o papel do terapeuta, do cartomante, do tarólogo, é ser educativo também e é tentar melhorar a vida do outro, tentar melhorar a cabeça do outro, tentar organizar a cabeça do outro para ele melhorar a qualidade de vida dele. E esse primeiro homem que ela fez amarração, que tinha tudo para a relação se desenvolver, se ela tivesse mais paciência e calma e mais cuidado, poderia ter se desenvolvido. Ele ficou procurando ela um tempão, mesmo depois que ela estava com outra pessoa, ele procurava e estava atrás dela. Eu falei, olha, esse trabalho que você fez de amarração, esse cara vai ficar atrás de você uns 5, 6, 7 anos. Ah, mas já estou de saco cheio. Pois é, mas em algum momento você procurou isso. E agora você mesmo está dispensando essa pessoa. Ele ficou atrás dela por 7 anos. E quando ela vinha se queixar de alguém e falar da outra pessoa, e eu vi o jogo, eu vi o quanto que ela também invadiu o outro nesse caso, né? E aí eu trouxe esse movimento da própria situação dela de invadir e de ser agressiva também, e de dar ordem também, e de usar trabalhos espirituais para dar ordem. Então é importante ter essa sofisticação, essa cautela com a arte de se comunicar e de se relacionar, porque eu acho que isso é uma arte, né?
porque eu acho que até os homens e as mulheres, ou até os gays mesmo, as pessoas não são iguais, mesmo que os dois sejam homens, os dois sejam mulheres, sejam gays. Ninguém é igual totalmente ao outro, as pessoas são diferentes. Mesmo homem e mulher já é muito diferente, mas o homossexual também, um é muito diferente do outro, bastante diferente. Ninguém é igual. Então, eu acho que a arte da comunicação, do diálogo, faz você agir com mais cuidado, mas também errar menos e ter uma atitude mais poderosa, ter uma atitude mais cirúrgica, ser mais pontual, ser mais determinado no que você quer, no que você está fazendo, no que você quer da relação. E relacionamento não é você com o espelho, né? Você e o outro. Se só você quer, se só você deseja, se só você tem vontades e que o outro, a vontade do outro não interessa. O outro não quer saber o que você deseja, o outro não está interessado em saber o que você quer. Eu pergunto se essa relação também é uma relação, né? E não uma luta, um ranking, né, de MMA, né? Porque aí já não é mais uma relação. Porque acho que é sofisticado demais ouvir e falar, escutar e ouvir. Isso é extremamente sofisticado. E a gente tá aqui para aprender. Só fiquei com pena desse rapaz, porque ele foi vítima de trabalho de amarração. Ele não sabia de nada, nunca soube, talvez até hoje não saiba. E mal sabe ele que o nome dele foi parar num trabalho espiritual feito precipitadamente, com pressa, com desespero, e como aquele pagode. Aí vem o desespero, fui tomando de paixão. Tananana. E como os latinos têm essa coisa muito emotiva e muito de desespero, eu acho que está na hora de todos os latinos, nós, trabalhar os nossos monstros interiores, todas as mulheres e os homens também, gays, com outros homens, e a gente se elaborar um pouco, porque é muito sofisticado essa coisa de se relacionar. E eu acho que a pessoa que tem calma, que sabe ouvir, sabe se colocar de uma maneira mais delicada, às vezes falando até pontual e baixo, e tenta ter uma comunicação de uma forma mais pode mexer muito com o outro. Porque eu acho que gritar, agredir, impor e ordenar é uma coisa que talvez seja bem comum por aí. Acho que essa coisa de saber ouvir, saber falar e saber colocar é um processo. Talvez isso tenha relação com o amadurecimento também, né? Talvez pessoas mais velhas aprendem mais isso, né? Pessoas mais novas às vezes estão na loucura da emocional e não tem ainda essa visão do espelho de si mesmo, né? Talvez não tenha desenvolvido isso. E esse caso, esse rapaz, ele se ferrou, ele ficou muito caído. E o resultado dessa amarração, eu vi que ele não conseguia parar de ligar para ela depois de 6, 7 anos. Ele continuava atrás dela, ela já não queria mais saber dele, porque, desistiu, mas nem tentou. A questão é, desistiu do que nem tentou? Falei, minha querida, para você desistir, você tinha que ter tentado que desse certo. Você nem tentou que desse certo, está desistindo. Então, o que eu acho disso? Eu acho que isso é o ímpeto de loucura feminino que tem que passar por uma reflexão, por uma elaboração e por um espelho para o feminino se melhorar. Porque o feminino é cheio de desejos, cheio de vontades, cheio de intensidade, de tantas coisas, né? Quer ter filho, quer trocar o peito, quer comprar uma casa, quer viajar, deseja tanto, mas tem que ouvir o outro e tem que ver se aquele campo, aquela pessoa, é uma pessoa que daria para ter um vínculo. Porque a amarração garante que a pessoa fique colada em você e não consiga se afastar de você, mas também garante que a pessoa fique desequilibrada, perturbada e fique completamente caída para baixo e pode correr risco até de problemas de saúde. Então, eu acho que casal tem que partir das duas partes primeiro. E tem que ter esse balé
da comunicação. Vou chamar assim do balé da comunicação. Que são, imagina, 2 bailarinos tentando se comunicar. É uma visão poética, talvez. Vocês vão falar, é muito idealizada, né? Mas é um balé da comunicação. Que às vezes acaba virando um break da comunicação. Aquela coisa completamente mais agressiva. E que não dá espaço para o outro te perceber e saber quem você é. Às vezes falar baixo e sumir um pouco. Na ausência, você tem a presença. É sutil, mas é real. Se afastar e ficar em silêncio pode gerar vários insights num casal. Vamos se cuidar. Obrigada.